A paz para todos que vão ouvir essa palavra. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4. Eis-me aqui. Será que estamos dizendo essa palavra ao Senhor? Eis-me aqui. Vamos ler um pouquinho aqui desse profeta, desse menino que amou o Senhor sobre toda a sua vida, né? Durante todo o tempo que nasceu, ele foi o milagre de Ana, profeta Samuel. Capítulo 3, versículo 4. O Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Samuel ainda era um mancebo, né? Era uma adolescente, né? Uma criança, quando foi entregue ele no templo, né? E Samuel é o filho da promessa, né? Ana desejou esse filho e chorou por muitos anos esse filho. E Ana, o tempo inteiro que tinha o Samuel na sua presença, ela ensinou Samuel a adorar o Senhor e obedecer os seus preceitos, né? As suas leis. E Samuel era um menino muito obediente. E Deus, aqui no capítulo 2, versículo 35, está dizendo aqui, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, ao coração de Deus. E a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Olha que responsabilidade tinha, né? Este jovem profeta, né? Esse jovem servo do Senhor. Samuel, o tempo inteiro, ele estava ali para servir o Senhor e observava o que estava acontecendo em volta dele, né? Mas ele não deixava se corromper o seu coração, né? E aqui, no versículo 7, 3, 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então Samuel ouviu uma voz, mas ele era obediente, então ele achou que era o sacerdote Eli. Então ele foi imediatamente, né? Ali o seu líder, né? O sacerdote Eli, para responder o seu chamado, né? Mas ele entendeu que esse chamado era o Senhor, o próprio Senhor chamando a Samuel. E aqui no versículo 8, 3:8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. Eu te pergunto, o Senhor tem te chamado uma, duas, e você tem ouvido a voz do Senhor? Eu tenho ouvido a voz do Senhor? Ele tem nos chamado. Vamos fazer como o profeta Samuel. Embora nós não estamos entendendo naquele momento, vamos dizer ao Senhor, eis-me aqui. Então aqui, né,
O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor o chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás, aleluia, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Samuel morava ali no templo, né, junto com o sacerdote. Ele foi entregue ali pela mãe. A mãe, no dia que fez o voto, ela falou: Senhor, se me deres um filho varão, eu vou entregar aqui para te servir no templo. Então Ana fez esse voto e ela cumpriu. Ela entregou Samuel para ser criado, para servir ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. E Samuel era uma criança excelente, obediente, e ouviu a voz do Senhor. Já foi separado, já foi entregue ao Senhor. E aqui no versículo 9, agora no 10, né? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. O Senhor continuou chamando. Você sabia que o Senhor está te chamando? Ele está te chamando. Você está ouvindo Deus te chamar? Ele está te chamando. Venha, meu servo. Venha, meu filho. Venha fazer a minha vontade. Venha me servir. Eu estou te chamando. Eu estou te chamando. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Será que estamos sendo como um profeta Samuel, como esse servo do Senhor, que está disposto a servir o Senhor? E no versículo 11: E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que há de ouvir tinirão ambas orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a tua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Ali Samuel recebeu uma resposta que ele nem queria, né? Queria ali servir Eli, né? O sacerdote, né? Servir o templo. Mas Eli tinha se corrompido, infelizmente, né? O Eli e Hofni e Finéias, seus filhos, né? Que também eram nascidos e criados no templo, mas não queriam mais obedecer ao Senhor. Estavam com seu coração corrompido. E muitas vezes, né? Nós que servimos ao Senhor, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa vida material, nós corrompemos o nosso coração, infelizmente. Por isso que nós não devemos, né, nos afastar da presença do nosso Pai, do nosso Rei. Devemos todo dia ficar ligado, orarmos, né, nos santificarmos, para que nós não estejamos no templo, mas o Senhor não esteja em nós, porque nós somos o templo. Mas muitas vezes o inimigo quer nos cegar. E aconteceu, infelizmente, com Eli. Eli deixou as coisas acontecer e não corrigiu os seus filhos. E, infelizmente, a semente que nós plantamos, nós vamos colher ela, boa ou ruim. Nós devemos o quê? Mudar de atitude, né? Mas ali ele teve essa profecia, porque o Senhor, ele foi tolerante, porque o Senhor longânimo. Deu muito tempo para que Eli se arrependesse, Hofni e Finéias. Mas em tempo algum, eles não quiseram se consertar. E o Senhor tem tempo, né? Existe o amanhecer, a tarde e a noite na nossa vida. E aqui no versículo 13, porque já lhe fiz saber
que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Que palavra, né? Como nós estamos criando nossos filhos? Será que estamos deixando os nossos filhos fazer o que eles querem? Eu te pergunto. Será que eu estou deixando meus filhos fazer o que eles querem? Eu tenho uma responsabilidade. Deus, Ele nos deu essa responsabilidade. Aos pastores, aos sacerdotes, né? As missionárias, os diáconos da casa do Senhor. E a casa do Senhor é santa. Mas não é as paredes que é santa. As paredes, quando nós estamos lá dentro da casa do Senhor, nós somos os templos do Senhor. E a nossa casa é como um templo. E nós devemos fazer o quê? Consertar a nossa casa. Para que não venha a ser aqui como a casa de Eli. Uma casa sem conserto, né? Porque nós conhecemos a verdade. E se nós conhecemos a verdade nos libertará. E se nós ensinamos a verdade tem que estar em nós. Como nós podemos pregar a verdade se nós não estamos vivendo a verdade? E ele estava ali para ensinar o povo, mas ele não estava ensinando os seus próprios filhos. E há uma consequência, porque Deus é santo e nós devemos adorar a Deus com santidade. No versículo 14, portanto jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem oferta de manjares. E no versículo aqui 15, e Samuel ficou deitado até a manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar, né? Samuel relatar essa visão a Eli. Ele sabia, ele conhecia Deus. E ele sabia que Deus tinha entregado algo ao profeta. Então Eli chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. Que humildade, né? O tempo inteiro que ele era chamado, ele estava ali para servir. Eis-me aqui. Mais uma vez, né? E no versículo 17, ele lhe disse que a palavra é que te falou. Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Samuel era um sacerdote, né? Então ele sabia quando o Espírito Santo de Deus, quando o próprio Deus visitava o profeta. E ele sabia que Deus tinha entregado algo ao profeta Samuel. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: e o Senhor faça o que parecer bem aos seus olhos. Porque o profeta já sabia que Deus era justo, né? Ele conhecia Deus. Ele tinha servido Deus no começo dos seus dias com excelência. E deixou no final, né, dos seus dias, infelizmente, ele perdeu as forças diante. É uma coisa, né? Nós amamos os nossos filhos e por isso temos que corrigi-los, né? E muitas vezes por amor cega as pessoas. Nós não queremos corrigir nossos filhos por amor, mas o amor verdadeiro é aquele que corrige. Deus, ele não tem um amor cego. O amor de Deus, ele é justo. Ele pesa na balança. Por isso que muitas vezes passamos processos na nossa vida para que o nosso próprio Deus, por nos amar, nós somos filhos dele, ele nos corrige. Porque é necessário que ele venha nos corrigir. Às vezes você está passando um processo na sua vida e você não consegue entender.
o quebrantamento do Senhor. Nós somos o vaso, Ele é o oleiro. Ó casa de Israel, que nós viemos consertar a nossa casa, o nosso coração, as nossas obras diante do Senhor, para que nós não venhamos receber como Eli, né? Essa revelação do Senhor, essa profecia. Vamos consertar a nossa casa, o nosso coração, o nosso altar. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: e o Senhor faça o que bem pareceu aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas suas palavras deixou cair sobre a terra. Oh, aleluia! E todo Israel, desde Dan a Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Você é profeta do Senhor. Fale a palavra do Senhor, não encubras. Deixe o sol da justiça brilhar na sua vida, tá? E eu vou orar ao Senhor, fica com essa palavra. Samuel 3, versículo 4 ao versículo 20. Estude a palavra do Senhor. Siga o caminho é apertado, sim, mas é o caminho da verdade. Esse caminho vai te levar, naquele grande dia, a abraçar o teu mestre, ao bom pastor. Se ele é pastor, ele cuida de você. Ouça a palavra do Senhor, ande na verdade, que nós venhamos andar na verdade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Essa palavra que o Senhor nos deu, Pai, neste dia de domingo, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa os teus profetas. Abençoa os teus vasos. Abençoa os nossos altares, que nós venhamos limpar os nossos altares. Abençoa os nossos lares, que nós venhamos consertar nossas casas, Pai. Os nossos filhos, nos ajude, Pai, nos guie, Pai. A palavra está aqui da verdade, Pai. Que nós não venhamos ser como Eli, Pai, mas que nós venhamos ser como o profeta Samuel, te servir sempre dizendo: eis-me aqui, Senhor. Fortalece o teu servo, Pai, guia-nos, ó Pai, neste dia, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra na tábua do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.